Nós iremos falar sobre quais são as possíveis causas da dificuldade de aprendizagem escolar. Hoje nós temos um número muito significativo, né, que até nos assusta em alguns momentos, de crianças e adolescentes com dificuldade, né? Vamos entender que existe ali um desenvolvimento típico que contempla uma série de habilidades, aquisições. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que são esperadas, né, gente? O que acontece? Nós temos o desenvolvimento humano, né? Existem várias dimensões do desenvolvimento humano, entendam que isso é muito importante. Quando nós falamos de desenvolvimento, nós temos que lembrar que o desenvolvimento ele está relacionado a vários aspectos, né, várias dimensões. Então nós temos cognição, né, o desenvolvimento cognitivo, como nós aprendemos, de que maneira nós aprendemos, quais são os estímulos necessários dentro de cada período da nossa vida, né? Então, como o ser humano aprende? É desenvolvimento cognitivo. E nós somos seres aprendentes. Nós aprendemos o tempo todo, né? Além do desenvolvimento da dimensão cognitiva, no desenvolvimento humano, nós temos socioafetivo. Sim, nós nascemos predispostos a desenvolver muitas habilidades e competências, mas desenvolvê-las e aperfeiçoá-las vai depender muito das nossas vivências, das nossas experiências e de questões também neurológicas e neurofuncionais, não é mesmo? Então, aí nós temos as dimensões cognitivas, socioafetiva e emocional. Por exemplo, gerenciar com as emoções é uma questão de aprendizagem. E também temos a questão psicomotora, o movimento, a motricidade, né? Então, o desenvolvimento, entre outros, psicossexual, né, questões da sexualidade, o psicossocial, enfim. O que eu quero dizer para vocês? Que dentro do desenvolvimento humano, nós temos que olhar para todas essas dimensões, tá? A dificuldade da criança explícita ali no comportamento observável dela pode estar relacionado a uma série de fatores, inclusive a uma condição socioemocional, tá? Nós temos que olhar para isso. A gente tem que ir além, não olhar só o cognitivo, olhar muitos outros aspectos que sim, se entrecruzam, se interrelacionam. Cognição, socioafetividade, psicomotricidade, está tudo relacionado no desenvolvimento humano. Tá? Isso é importantíssimo. Então, é olhar o desenvolvimento humano para além do cognitivo. Não é verdade? Por quê? Porque nós, como seres humanos, e sim nos diferenciamos dos outros seres vivos, somos capazes, neurologicamente, biologicamente, evolutivamente, tá bom? Predispostos a desenvolver uma série de habilidades e competências do decorrer da vida. E aprender sempre, não é? Tá, quando nós falamos então de uma dificuldade de aprendizagem, a que nós nos referimos? Lembra que eu falei? Nós somos seres que aprendem. Nós, humanos, aprendemos o tempo todo, de muitas formas. Isso é muito importante. Não existe apenas uma maneira de aprender. E eu acho que o papel, né, do professor nesse processo, o papel do profissional especializado nesse processo é fundamental. Não existe somente uma forma de aprender, existem muitas maneiras. Existem muitas maneiras que nós podemos aprender. Nós aprendemos vendo, ouvindo, fazendo, lendo, né? Existem muitas maneiras de aprender, tá? Pelo outro, nós aprendemos também, sendo orientados, praticando. Então, existem inúmeras formas de aprender. Fato é que nós passamos muito o tempo todo da nossa vida aprendendo, tá? Quando nós estamos de frente a uma nova aprendizagem, lembre-se sempre disso. Nós gastamos mais energia, o nosso cérebro precisa estar mais atento, precisa trabalhar mais, enfim. A partir do momento em que essa aprendizagem, que foi nova em um determinado momento, passa a ser uma aprendizagem que eu já internalizo, ou seja, a gente automatiza, então eu já não tenho mais tanto gasto de energia. Podem observar isso no processo de aquisição de leitura, escrita, né, as habilidades da matemática, né? Quando nós começamos a aprender a ler, a gente lê com dificuldade, a gente lê silabado, a gente lê, tem um processo que a gente chama de maturação, tá? Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui para vocês, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, é muito importante, pessoal, é que existem períodos, eu disse isso e eu reforço, sempre é possível aprender, sempre é possível desenvolver habilidades, melhorar as nossas habilidades, sempre, toda a vida.
Agora, existe uma questão muito importante do desenvolvimento humano. Existem períodos da nossa vida em que nós estamos muito sensíveis a aprender uma determinada habilidade. Existem, sim, existem momentos, existem idades, existem períodos etários em que nós estamos muito propícios a aprender algo. E tem momentos em que aquela aprendizagem ela não vai acontecer. Explico por quê. Por exemplo, uma criança, um bebê, vamos pegar um bebê que eu acho que de 0 a 12 meses é uma fase importantíssima do desenvolvimento humano, né? Um bebê de 3 meses, se eu colocar ele em pé, mesmo que eu estimule, ele vai desenvolver, ele vai aprender a andar? Não vai, por quê? Porque ele não reúne as habilidades necessárias, que a gente chama de prontidão, habilidades necessárias para aprender algo mais complexo. Existem períodos em que nós estamos muito sensíveis a aprender determinada habilidade. É sempre possível aprender, mas antecipar é muito perigoso. Antecipar é muito perigoso. Dependendo da situação, nós até conseguimos que a criança desenvolva algumas aprendizagens, mas o prejuízo que a gente pode acarretar ao longo prazo é muito grande. Dou um exemplo para vocês. Alfabetizar uma criança quando ela não está em prontidão para a alfabetização pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. Não é verdade? Faz sentido isso para vocês? Antecipar muito um processo de alfabetização formal que eu falo, tá? Porque alfabetizar e letrar está muito além de a criança aprender a ler, escrever, enfim, e as habilidades ali da alfabetização. Tem muita coisa envolvida. Mas o fato é que antecipar muito uma aprendizagem pode trazer prejuízo a longo prazo. Então lembre-se sempre disso. Nós temos momentos que nós estamos muito sensíveis a aprender algo, então aqui tem que tomar muito cuidado. Será que é uma dificuldade que essa criança está nos mostrando, nos apresentando, ou isso está relacionado a uma outra condição? Ou isso está relacionado a ela não estar ainda dentro desse lugar de prontidão? O que é prontidão, professora? É quando a gente reúne todo um conjunto de habilidades e competências que me dão condições para aprender algo mais complexo. Sim. Aprender a ler e escrever, por exemplo, escrever, então, nossa, nem se fala, são habilidades extremamente complexas do desenvolvimento humano. E eu preciso ter pré-requisito. Né, para poder desenvolver habilidades mais complexas. E isso vai acontecendo conforme nós vamos amadurecendo. E nós vamos amadurecendo nas nossas aprendizagens porque nós temos experiências, vivências, oportunidades de desenvolver determinadas habilidades. Isso aqui é crucial para a gente falar de dificuldade. O que é uma dificuldade de aprendizagem? Então, pensando nisso, é algum prejuízo, algum atraso, alguma desordem, né? Na apreensão de comandos, informações em geral. Eu estou falando tanto compreender, né, tudo aquilo que se coloca aí para gente, quanto responder adequadamente. Não é verdade? Porque, veja bem, eu faço uma pergunta para você. Você tem que ouvir essa pergunta adequadamente. Ouvir mesmo, na captação da informação. Você tem que processar essa pergunta, compreender essa pergunta. Você tem que formular uma resposta. Olha como existem vários mecanismos, vários processos. Isso tudo acontece ali, no seu cérebro. Né? Você tem que formular uma resposta adequada à pergunta que foi feita e responder. Então, existem muitos aspectos envolvidos numa tarefa que para nós parece aparentemente simples. Que é, a professora fez uma pergunta, eu respondi. Tá, mas olha quanta coisa está envolvida digo mais, responder adequadamente. A resposta ela tem que ser coerente com aquilo que foi perguntado, certo? Então, quando nós falamos de dificuldade de aprendizagem, nós estamos falando de prejuízos, de um desenvolvimento que não está acontecendo conforme o que é esperado, porque nós temos uma curva. Então, espera-se que a criança consiga fazer determinadas coisas com determinada idade. E aí, quando isso não acontece, o que nós vemos? Um prejuízo, um atraso, uma desordem na apreensão de comandos e informações em geral. As causas, as origens das dificuldades de aprendizagem podem ser muito diversas, tá? Muito diversas. Podem estar relacionadas a questões neurológicas, né? Comprometimentos em estrutura e funcionamento neurológico, tá? Mas não tem todas as suas origens na ordem biológica. Lembrem-se, alguns casos, as origens vêm de conflitos pessoais, questões socioculturais, de ordem cultural, sim,
Sim, tá? E social. Alguns prejuízos podem vir da maneira como aquela aprendizagem é levada até a criança. Pode. Vale ressaltar, ter dificuldade de aprender não significa que o aluno não aprenda. Todas as pessoas são capazes de aprender. Isso aqui eu acho que é o mais importante da nossa aula de hoje. Todo ser humano é capaz de aprender. Sim, podem ser aprendizagens dentro da condição daquela criança, daquele adolescente. Podem ser coisas que para nós pode parecer assim, uma coisa muito simples, mas que dentro daquela condição pode ser algo muito complexo. Mas todo ser humano é capaz de aprender. Você pode dizer assim, nossa, professora, mesmo pessoas em condições, né, de comprometimento severo, sim, vão aprender de outras maneiras, em outras, né, digamos assim, se a gente for quantificar, né, talvez aprenda menos, talvez demore mais, mas todo ser humano é capaz de aprender. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!